Boa noite, tudo bem com vocês? Já estamos começando a nossa live, mais uma noite. Estamos falando agora sobre nossa série Doenças Mais Tratadas. Esta série está sendo feita em parceria com a Farmaclean, que é a farmácia de manipulação de Patrocínio, Minas Gerais. Meu nome é Marilson Costa, sou farmacêutico, clínico, bioquímico, esteticista e tenho feito uma série de cursos em diversas áreas da saúde, aonde nós temos ali trabalhado na farmácia há 35 anos. E através desses cursos que a gente vai fazendo de aperfeiçoamento, podemos ajudar mais pessoas a tratar de seus problemas de saúde. E nessa noite nós iremos falar justamente dessa questão de doenças autoimunes, que é o tema dessa noite. Então, se você conhece alguma pessoa que tem doença autoimune, que são mais de 25 tipos, esse assunto vai te interessar. E como sempre, essa série Doenças Mais Tratadas vai ficar gravado. Você poderá assistir depois no YouTube. É só você digitar Farmaclean e já entra diretamente nos nossos vídeos. No Facebook está como Farmaclean Oficial e no Instagram Farmaclean Oficial. Depois eu quero ver se eu consigo botar lá no YouTube também Farmaclean Oficial, que aí já fica tudo igual e pronto. Bom, quem está aqui pelo Facebook, nós postamos agora mesmo ali a sequência que nós iremos estar falando e no finalzinho você pode estar fazendo suas perguntas também. Realmente surge alguma dúvida, surge alguma pergunta, você vai estar falando com a gente, tá? Então nós estamos falando diretamente no Instagram e também no nosso Face. Vou mandar um alô aqui para Maria das Graças, que está já online aqui com a gente. Bom, então vamos lá. Qual é a origem da doença autoimune? O que é doença autoimune? Quais são os alimentos que devem ser evitados? Quais são os exames de sangue que podem ser feitos? E no finalzinho eu vou abrir para perguntas. Então essa vai ser a nossa sequência de hoje. Então, antes de mais nada, eu quero falar para vocês sobre a origem da doença. Afinal de contas, como que acontece a doença autoimune? Então, eu vou fazer de uma forma muito simples para que todo mundo, quando for assistir esse vídeo, possa entender de uma maneira muito simples e muito fácil de entender. Nós vamos evitar nomes e termos médicos para não confundi-los, né? Ao estar vendo essa live, para não entender muito bem o que está sendo falado. Bom, então toda doença autoimune ela começa quando um corpo estranho, uma proteína estranha, uma partícula estranha, seja ela qualquer coisa que entrar no seu corpo e o nosso corpo não reconhece aquilo como próprio dela. Ou seja, um sabão, por exemplo, que você pega e de repente aparece depois uma dermatite na sua mão, uma alergia na mão, é um corpo estranho para você. Um vírus que entra no nosso corpo, por exemplo, é um corpo estranho, ele não faz parte da gente. E quando ele entra, por que ele faz tanto estrago? Por que ele até mata hoje, como o Covid? Porque ele é estranho. Então, nosso corpo não entende isso como o do corpo. Quando você come alguma coisa que entra no seu corpo e não faz parte do seu corpo, é um corpo estranho. E assim por diante. E é justamente esse corpo estranho que está entrando, pode ser via respiração, via alimentação, ou via contato, pode ser pela mão também, pelos pés, como é muito comum, pessoas têm alergias a produtos químicos. É esse contato que vai gerar alergia. E ela pode virar doença autoimune. Por que pode? Porque nem todo mundo tem a doença autoimune instalada. Às vezes você tem a doença, mas ela não virou autoimune, tá bom? Bom, então o que acontece é o seguinte: você comeu um negócio, uma proteína estranha, que não foi digerida,
E essa proteína, quando está lá no seu intestino, ela entra pelo seu intestino e após ela ter entrado pelas paredes lá do intestino, ela gera uma inflamação dentro do seu intestino. E essa inflamação, quando cai na corrente sanguínea, e esse corpo estranho vai parar em alguma parte do seu corpo, isso vai ter um nome, que pode ser 25 nomes, e aí você vai saber o que aconteceu. Você tem uma doença autoimune. Interessante, né? Aí você vai falar assim para mim, mas quais são as doenças autoimunes? Vitiligo, psoríase, artrite, lúpus, gastrite autoimune, tireoidite de Hashimoto, pancreatite, hepatite autoimune, e assim vai. Agora você imagina só, cada tipo então, aonde para aquela proteína estranha, aquele corpo estranho, dependendo do local que ele para no seu organismo, é o nome da doença. Entendeu como é que funciona? Então, exatamente por isso que você tem que entender o mecanismo da doença. Agora, vamos entender então. Olha, o que eu estou falando? Eu estou falando que a partícula estranha entra no seu organismo, porque ela não foi digerida. E qual é a partícula estranha que pode estar entrando no seu corpo então? Uma delas são os alimentos que são derivados do trigo, soja, aveia, cevada e centeio. A soja não é tanto, mas os outros quatro, trigo, centeio, cevada e aveia, muitas pessoas têm alergia. E aí você vai dizer para mim, mas você falou que também a soja é porque às vezes a soja é empacotada no mesmo local que o trigo é empacotado e é uma contaminação cruzada. E aí você acaba absorvendo o trigo. E o trigo é um dos alimentos que mais causa doenças autoimunes. Vamos entender por quê. Para você entender a doença autoimune, primeiramente você tem que entender sobre tireoide, depois sobre estômago, gastrite, refluxo, depois entender do intestino. Então nós vamos falar a sequência agora, que é exatamente o que é a doença, como que ela é formada. Olha que sequência mais louca. Você tem uma desbiose intestinal. Então, o seu intestino está com muita bactéria do mal e isso faz com que as paredes do intestino, as células intestinais, fiquem mais tempo abertas, assim, nessa posição. Deixa eu colocar aqui para as pessoas verem, certo? E estando aberta, facilita a passagem aqui de qualquer coisa que não foi digerido. Então, por exemplo, uma proteína do trigo vai passar facilmente pelas células que estão abertas. Depois, se você tiver mais curiosidade, eu tenho um vídeo só de desbiose falando sobre isso, tá? Então, uma vez que essas células estão abertas e a proteína não digerida passa, vai gerar o processo inflamatório dentro do seu intestino que vai causar as doenças autoimunes. Bom, eu vou fazer uma sequência, como eu falei. Agora vamos para o estômago. Quem digere proteína, gente? Quem? O estômago. Como? Fabricando ácido clorídrico. Mas hoje está todo mundo alcalinizando o estômago. Come muito açúcar, alcaliniza. Come pouca coisa que são ácido, não ocorre a digestão, não ocorre a produção do ácido. E aí cada vez mais as pessoas estão tendo refluxo, gastrite e o pior de tudo, tomando remédio, os prazóis da vida, que são alcalinizantes. Tem um vídeo que eu já fiz, também está no YouTube, só de gastrite. Então não vou aprofundar muito o assunto, porque quem quiser saber os detalhes é só ver meu vídeo. Eu não estou falando mal dos prazóis. Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Não estou falando mal, eles são importantes e têm a sua finalidade. Só que eles são alcalinizantes. Eles evitam a digestão dos alimentos. É isso que você vai ter depois nos outros vídeos, tá bom? Então não vamos explicar muito aqui, porque o objetivo nosso é outro. Você tem que assistir os nossos vídeos para você poder entender cada assunto que nós vamos falando. Então quem tiver curiosidade depois pode solicitar, pode fazer o pedido de uma live
que já foi passada para entender melhor, que eu mando pelo WhatsApp. Depois vocês vão ver meu WhatsApp aqui também que eu vou estar postando. Qual o outro problema agora? Problema da tireoide. A tireoide é o responsável por fabricar o ácido clorídrico. Ah, mas então minha tireoide está normal, eu faço o exame, está tudo normal. Tá, dá normal porque você lembra quando você estudava química e quase todo mundo da minha sala odiava química. Pouca gente gostava, a maioria detestava. Aqui, ó, eu coloquei uma tabela periódica aqui para vocês estarem vendo. Não sei se o pessoal do Face vai conseguir ver. Instagram aqui, eu acho que vai dar para ver. Eu coloquei aqui bem visível aqui para o pessoal do Instagram. Então, o que acontece, ó? Aqui, ó, nós temos aqui flúor, cloro, bromo e iodo. São os 4 metais, certo? Agora eu vou colocar aqui no Facebook para o pessoal do Face aqui, ó. Flúor, cloro, bromo e iodo. Deu para ver ali direitinho na tabela? Então, o que a gente tem que entender? Que quando você escova o dente com creme dental que contém flúor, você absorve o flúor. Quando você toma banho ou bebe água que não é filtrada, que tem cloro, banho na água quente, você respira o cloro. O cloro vai parar lá na sua tireoide. Quando você toma água sem filtrar, tem cloro, você bebe o cloro. E quando você come qualquer alimento que contenha brometo, e tem medicamentos que tem brometo, e tem medicamentos que tem flúor. E qual alimento tem brometo? Infelizmente, alguns pães têm brometo, porque senão o pão não cresce. Aí que é o problema. Esse brometo e o bromazepam e a fluoxetina, o nome já fala, ó, bromazepam tem bromo, fluoxetina tem flúor. Todos esses metais vão parar lá na sua tireoide. E a sua tireoide vai abrir as portas para esses metais que vão entrar, vão fabricar o hormônio T4, só que inativo. Você faz o exame de sangue de hormônio T4, dá normal. Aí o que você fala? Ah, deu normal, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tinha que ser formado pelo iodo e não por esses metais que são tóxicos para a tireoide. Aí você vai gerar o quê? Você não vai fabricar o hormônio T3, que é o ativo, que é o que faz defeito no seu organismo, e aí você não produz o ácido clorídrico. Não produzindo, você vai ter refluxo, você vai ter gastrite, você não vai digerir o alimento. Não digerindo o alimento, a proteína fica inteira no seu intestino, passa pelas passagens das células intestinais, entra no teu corpo como uma proteína estranha, porque ela não foi digerida, e o teu corpo vai lá e fabrica o anticorpo e gera um processo inflamatório terrível que vai gerar 25 doenças. Porque aonde essa proteína que não digeriu, inflamatória, parar no seu corpo, vai gerar doença. Se ela para num dedo ou numa articulação, nós chamamos de artrite. Se ela para no seu pâncreas, chamamos de diabetes autoimune. Se ela para no seu estômago, nós chamamos de gastrite autoimune. Se ela ataca a sua própria tireoide, chamamos de tireoidite de Hashimoto. Se ela para numa veia, uma vasculite inflamatória. Se ela para no próprio intestino, nós chamamos de doença de Crohn e também a síndrome do intestino irritável. Entendeu como é que funciona o problema? Aonde ela vai parar? Se parar na tua pele, vitiligo. Dependendo do caso, psoríase. Entendeu como é que o negócio é sério? E são 25 doenças. Lúpus, e vai, são 25 nomes. O nome é só para falar onde está a doença, porque a doença é uma só, o processo é um só. Então a gente bota nome só para saber aonde está a doença. O que a gente faz na medicina? Taca anti-inflamatório, corticoide. Qual seria uma forma de você tratar dessa origem da doença? Agora vamos lá, hein? Como é que vai ser essa origem agora? Como é que vamos tratar essa causa? Então você já entendeu tudo, né? Mas Nilson, mas espera aí.
Você falou que a tireoide faz o exame da normal. Como é então que eu vou saber que eu estou faltando iodo? Olha, a partir de hoje você vai aprender como fazer o exame da tireoide. Você vai pegar um termômetro e quando você acordar de manhã, sem sair da cama, você vai medir sua temperatura. Se tiver 36,5, joia, você está com a temperatura ideal. Então a sua tireoide está fabricando T3 com iodo. Mas Nilson, minha temperatura deu 36. Bom, mas 36 a gente tolera. Ah, mas deu essa temperatura. Chegava que o máximo chegava a 34. Porque todos os pacientes que eu já fiz, deu 34, 34,4, 34,5, mas 32 foi o primeiro. E o paciente está gelado. E ele não sara, ele está doente. Por quê? Porque a tireoide é um órgão endócrino. O que é isso, Marnils? O que é endócrino? É aquilo que domina o corpo inteiro. Os hormônios endócrinos, eles têm um comando no corpo inteiro. Então, eles fazem tudo o que o corpo precisa para funcionar. Eles são tipo o presidente, dá a ordem e todo mundo tem que obedecer. Então, quando o seu hormônio não está funcionando, aí vem as doenças. Entendeu como é que funciona? Então essa é a sequência inteira. Você come errado, escova o dente com creme dental com flúor, toma banho, bebe água e aí vai intoxicando teu corpo. Chega uma hora que o teu corpo não dá conta. Ah, Marnilson, mas espera aí. Tem gente que não tem doença autoimune e uns têm, outros não. Como é que você explica isso? Muito simples. É porque existe um nível. Ó, aqui é o nível sadio, até aqui é sadio, daqui para cima é doente. Então, quando você está aqui nesse nível, você começou a intoxicar, está intoxicando, está intoxicando, está intoxicando, está intoxicando. Mas até aqui o seu corpo não demonstra doença, não aparece a doença, não tem reação nenhuma aqui até agora. Mas quando ela passa desse nível aqui, que está tão intoxicado, aí a doença manifesta e vai piorando, 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 cada vez mais doente e cada vez mais você está sofrendo daquela doença. Como eu falei, são 25 tipos. Aqui que está o problema. Então, existe um nível que você vai suportar a doença, que chama tolerância. Então, até um certo momento, você está tolerando a doença. De um momento para cima, a doença manifesta. E aí, babau. Não tem volta. Doenças autoimunes, normalmente não tem cura, tá? Então, o que acontece? Nós temos que tratar constantemente. Esse é o maior problema da doença autoimune. Então, o que você tem que saber? Tem como reverter uma doença autoimune? Olha, o que eu vou explicar agora é impressionante. Olha, se você tratar de desbiose intestinal, se você cortar os alimentos que geram esse processo, se você corrigir seu hormônio da tireoide e por 2 anos seguidos você conseguir fazer tudo o que precisa de fazer, alimentação correta, evitar o cloro, o bromo, o flúor, evitar os alimentos que não podem, fazer o tratamento da desbiose, tirar o processo inflamatório todo que tem no seu intestino e arrancar do teu corpo tudo que já estragou. E após 2 anos de tratamento, você tem uma grande chance de melhorar. Eu não sei a porcentagem. Não me pergunte se você vai ter cura, mas você vai ter uma melhora muito incrível, porque eu estou vivenciando isso. Quando eu fiz esse curso, que foi 2017, ou seja, 4 anos atrás, eu não acreditei que era possível. E como eu fiz isso em vários pacientes, e hoje eles não têm mais a doença, eu fiquei muito feliz com o resultado. Quer dizer que tem uma esperança. Foi para todos? Não, não é para todos. Nem todos vão se comprometer ao tratamento, nem todos vão seguir as regras, nem todos vão obedecer, parar de fazer as coisas que não podem. Esse é o maior problema. E aí depois não adianta reclamar, né? Ah, eu não melhorei, não sarei. Tá, mas você fez tudo que foi ensinado?
Você realmente comprometeu? Você realmente seguiu as regras que o Marilson te ensinou? Não. Então fica difícil. E esse que é o maior problema. Aí você cai nas drogas. Tem que tomar anti-inflamatório, tem que tomar corticoide, que vão fazer o quê? Aumentar o seu cortisol. Para quê? Para defender o seu organismo. Aí que o problema fica mais sério, porque você entra nas drogas e aí a volta fica mais difícil. Então, a minha proposta para você que tem esses problemas de doenças autoimunes é justamente entender como que a doença é formada, a origem, a causa, por que ela acontece, que existe uma esperança. E deixa eu te falar uma coisa muito impressionante, muito séria. Você sabia que as doenças autoimunes, elas têm tem uma coisa fantástica. Deus já pensa em tudo mesmo. Deus, quando faz as coisas, ele já analisa, já pensa e já dá solução também. A doença autoimune, o nosso intestino, ele é trocado, todas as células do intestino são trocadas em apenas 5 dias. Você tem a chance de mudar a tua alimentação e em 5 dias todo o teu intestino é trocado. Olha que maravilha. Quer dizer que você tem uma chance enorme de melhorar a cada 5 dias. Mas só que não adianta você fazer isso e daqui no 6º dia você vai lá e come errado. Comeu errado, estraga tudo de novo. Aí você passou uma semana, 10 dias, 20 dias fazendo tudo certo. No outro dia você comeu errado, estragou o intestino tudo de novo. Entendeu como é que é? Então, por isso tem que ser 2 anos. Por que 2 anos? Porque as células de autoimunidade pode esquecer, a fabricação dessas células pode ser esquecida se durante 2 anos não houver nenhum contato com o alimento. O meu professor, que me ensina tudo isso, eu faço um curso com ele, né, de pós-graduação, ele ensinou uma coisa fantástica. Teve uma mulher, e eu vou encerrar a nossa live de agora justamente com essa história. Teve uma mulher que ela ia consultar com ele e ela sempre ia com a roupa normal, nunca ia com a roupa de profissão. E ele tratando, falava: Você cortou os alimentos? Cortei. Você não come isso, aquilo outro, aquilo outro? Não, não como. Mas não tem lógica, você não melhora. E pela minha experiência, você tinha que melhorar. Mas eu faço tudo certinho, doutor. Tudo que você mandou, eu estou fazendo, 100%. Mas não tem lógica, alguma coisa está errada. E num belo dia ele falou assim: Olha, eu vou lá no seu trabalho para ver qual que é o seu ambiente de trabalho, o que você está respirando. Vou ter que descobrir que tem alguma coisa errada. Falou: Não, doutor, meu trabalho, eu sou freira. Freira? Uai, você comunga também, então? Comungo, lógico, todo domingo eu comungo. Ah, então está explicado, você comunga e a hóstia tem trigo. Está explicado. Por isso que você não sabe. E aí o que ela teve que fazer? Teve que pedir uma autorização do padre para não comungar durante 2 anos, para poder parar de ter o trigo no corpo dela. E só assim ela conseguiu a melhora. Então você vê o tanto que o negócio é sério. Não é a qualidade, é a quantidade. Uma mínima fração que ela comia da hóstia, uma vez por semana, impedia ela melhorar. E é isso que eu quero deixar para vocês então nessa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Respondendo os exames envolvidos, né? Que é o final da nossa live. Os exames envolvidos são o FAN, fator antinuclear, que verifica se você já tem doença autoimune ou não. E, dependendo do local que você tem no corpo, exames específicos. Né? Existe exame específico para artrite, exame específico para a disbiose, exame específico para processos inflamatórios, que é o PCR. E você pode fazer alguns desses exames também, logicamente com a solicitação de um farmacêutico clínico ou de um médico que tenha especialização nessa área de doenças autoimunes. Ou os endócrinos também, tá bom? Então fica aí as nossas orientações. Como eu falei, nós vamos encerrar por enquanto, que já estamos, né, com 28 minutos de live. E eu quero deixar para vocês, né, que vocês podem depois, quem perdeu a nossa live e tem interesse em saber sobre doenças autoimunes, vai estar no Facebook, gravado, no Instagram, e posteriormente a gente posta no YouTube. No YouTube depois vai ficar tudo lá, tá bom?
Muito obrigado, então. Fica com Deus e até a nossa próxima live, que vai ser segunda-feira, às 20 horas. Todo dia da semana, da segunda a sexta, 20 horas, live ao vivo, que vai ser a série Doenças Mais Tratadas. Ok? Muito obrigado, então, e até a próxima.